Ni hao de manhã. Como vocês estão, pessoal? Começar mais uma live aqui hoje no Gabi Mandarim. Hoje a ideia é eu compartilhar com vocês um pouco do mês que eu fiquei na China, que eu pude turistar, pude ter várias experiências interessantes e acredito que vocês também tenham coisas para compartilhar, experiências para contar, quem está na China ou quem já foi ou quem quer ir. Eu recebi muitas perguntas já, muitos comentários de coisas que as pessoas queriam saber, então acho que vai ser bem legal. Boa noite, gente, Oséias, Lucão, Tia Mary, Cadu. Gente, então vamos lá. Como que eu pensei em estruturar essa live? Pensei de vocês irem também, né? Vocês vão perguntando aí ao longo da minha fala, eu vou tentando responder aquilo que tiver relacionado ao assunto. Em algum momento eu posso abrir para vocês entrarem comigo ao vivo. Então aí cada pessoa fica um pouquinho de tempo, conta um pouco de sua experiência ou faz alguma pergunta, a gente bate um papinho e aí depois a gente dá espaço para outra pessoa. Então, primeiro eu queria contar para vocês quando eu comecei a planejar a minha ida para a China, né? Então eu estudo mandarim, eu sou jornalista, mas eu estudo mandarim tem 11 anos. Eu comecei a estudar numa escola com vários alunos, depois eu passei para o particular, e aí nas conversas com o meu professor, ele falou sobre essa questão da cultura da China, foi me contando e eu fui me interessando cada vez mais. E aí, eu comecei a pesquisar. Então, acho que um primeiro passo para quem quer ir na China é começar a pesquisar sobre os destinos, né, mais famosos que normalmente a gente quer conhecer e outros também que são muito lindos e que às vezes as pessoas não conhecem. Para pesquisar, eu usei muito blog, usei muita internet, né? Então, sites, dicas de pessoas que já tinham ido. O meu próprio professor, que é chinês, me ajudou bastante, né? Ni hao li lao xi. Oi, Daniel! E aí, o que que acontece? Eu comprei um guia muito bacana, guia da Folha de São Paulo, tá? Ele é dessa grossura assim, e ele tem muitas dicas legais da China, tem mapas, então muitas vezes eu usei ele quando eu estava lá, porque em alguns lugares eu não conseguia internet. Porque para ter internet lá precisa de um esquema de comprar um chip lá, eu não fiz isso, então eu usava o Wi-Fi. Quando eu não tinha Wi-Fi, eu tinha que consultar o guia para poder me locomover lá. Eu fui sem guia, tá? Eu fui só com o que eu pesquisei daqui. E aí, ei Lulu, Luísa, e aí eu pensei o seguinte, vou planejar o máximo possível, já que eu vou sem guia. Então, eu pesquisei os destinos que eu queria ir e comecei a pesquisar o que que havia lá de interessante para ver. Já fui anotando, já fui entendendo um pouco desse local, para eu não me sentir insegura quando eu chegasse lá. E assim eu fiz, organizei, comprei muitas coisas daqui. Então eu usei vários sites, eu usei o Booking para reservar hotel, o C-Trip. Depois, se vocês quiserem, me mandem inbox que eu mando tudo direitinho os links para comprar passagem de avião, para comprar passagem de trem-bala. Então, eu deixei tudo muito organizadinho para eu ficar segura, para quando eu chegasse lá eu não ter que ficar procurando por hotéis, por esse tipo de hospedagem, para eu poder curtir. Então, eu fiz tudo daqui e 100% deu certo, funcionou muito bem, os voos, tudo. E também é bom porque a gente se organiza financeiramente, já sabe o preço das coisas, né? Muitas pessoas mandaram perguntas para mim sobre o valor da passagem para a China. Eu fui em 2017. Então, na época, o que eu fiz? Eu comprei com antecedência para garantir um preço melhor, mesmo porque eu ia ficar, né? As minhas férias todas, eu ia ficar um mês lá. Então, eu já tinha certeza do período que eu ia, e aí eu comprei com antecedência máxima que eu pude, tipo 6 meses antes, quando abriram as passagens, eu já fui pesquisando. E aí eu pesquisei várias combinações de voo. Aí a Ari
A Arisla, eu falei certo, Arisla, depois você me fala se eu falei certo. A Arisla Emanuele tá me perguntando quantos voos eu tive. Então, eu peguei esse voo, eu estou em Belo Horizonte, então eu fui de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu fui para Dubai e de Dubai eu fui para Pequim. Esse voo é da Emirates, é um voo muito bom, que me indicaram como sendo o melhor voo, porque ele tem menos tempo, você vai chegar mais rápido, mas normalmente ele é mais caro. Por isso que eu quis comprar com antecedência. Foi mais ou menos, acho que 6.000 e poucos reais a passagem, ida e volta por pessoa. E aí, o voo foi ótimo, sabe? Eu também fiz outra coisa que barateou. Eu fui para o Rio de Janeiro de carro. Eu não fui de. Não peguei o voo que ia daqui para lá, porque ficava R$ 1.000 mais caro. Então eu fui de carro e voltei de carro. Mas com isso você tem um pouco de restrição aí de bagagem, né? Porque o voo doméstico não tem a mesma quantidade de bagagem. E aí, o que que acontece? O voo é super cansativo e tal, mas você tá muito na expectativa de chegar. Quando eu cheguei lá, eu cheguei pilhada, gente, vocês não têm ideia, não têm ideia. Eu cheguei lá 11 da noite, não, mentira, eu cheguei umas 9 da noite. Era como se tivesse 9 da noite aqui. Não tive jet lag, que é aquilo que as pessoas falam que você sente um desconforto por causa do fuso. Não fiz isso. Mas o que que eu fiz no avião? Eu ia ajustando o meu relógio para a hora local do lugar que eu estava. Então, quando eu cheguei em Dubai, eu pus meu relógio na hora de Dubai. E depois eu ajustei para o horário da China. E tentava já dentro do voo fazer coisas daquele horário que eu estava. Então, se era hora de dormir, eu tentava dormir. Se era hora de comer almoço, eu tentava comer almoço. E aí, fazia assim. O pessoal tá assim, nossa, gastou muito dinheiro. Tem que juntar um dinheirinho, gente, porque a passagem é cara. Mas lá as coisas são bem mais tranquilas, porque o dinheiro nosso é mais valorizado. Então, na época que eu fui, com 50 centavos de real, eu comprava um Jamimpi. Agora tá 77 centavos, se eu não me engano. Então a moeda deles deu uma valorizada. Mas mesmo assim, a nossa ainda é mais valorizada. Então você consegue ganhar nisso daí quando você tá lá. Então, caro geralmente é só a passagem. A gente não vai assustar, pelo amor de Deus, porque todo mundo aqui que quer ir, né? é, Tem que conseguir ir. Várias pessoas aqui, ó. A Gerlaine falando que também foi e em 2 dias já estava adaptada. Então, assim, vai de pessoa para pessoa, né? E aí o fuso, ele causa esse desconforto porque aqui, por exemplo, tá de noite, mas lá já tá de dia. Então, quando você viaja, né, geralmente é como se você estivesse numa cápsula do tempo, assim. Você sai, chega lá no mesmo dia, ou você volta, chega aqui 2 dias depois. É uma loucura, assim. Então tá, aí outra curiosidade, né? Quando eu cheguei em Dubai, eu fui pegar o voo para a China, então tinha muitos chineses. E é muito interessante como que o comportamento muda, como que a cultura já tá ali com as pessoas, né? Então, assim, eu cheguei lá no aeroporto e aí tinha já alguns chineses cuspindo no chão do aeroporto. Aí não assusta, tá, gente? Porque muitas pessoas, porque chinês é pouco, isso aqui não é isso. Os chineses são adeptos à medicina chinesa. E aí eles falam que tudo que tá dentro e quer sair, tem que sair. E aí, assim, eles têm esse costume, né, de cuspir no chão, cuspir, assim, tá gripado, faz assim, por exemplo, né? E para muitas pessoas isso fica assim, nossa senhora, a pessoa fica em pânico. Então é bom saber dos costumes para você se adaptar melhor à cultura e se adaptando antes. O Cadu que mesmo está falando, né? Uma ajuda é você sair do Brasil já com o horário da China. Uma outra ajuda, Cadu, que eu acho, é você sair da China, do Brasil já sabendo vários costumes chineses, para você não ficar assustado, não achar que aquilo é, por exemplo, cara é porco. Não é isso. Ele tem a cultura dele. Claro que não eram todos eles que estavam fazendo isso, era um. Né? Então, eu já fiquei meio assim, nossa, né? Mas aí depois você acaba acostumando e não é assim, não fica todo mundo. Né? Isso não cospe em você, por exemplo, né? Aqui o Alex Alexandro Fontoura tá falando, cuspiram no avião da Emirates. Tá aí. Quando eu entrei no avião, eu fui surpreendida. Porque os chineses estavam muito, muito tranquilos, diferente do voo que eu peguei, que veio da Argentina, que as pessoas tinham uma energia, conversavam, batiam um papo. Todos os chineses em silêncio, dormindo, muito lamen, tinha lamen à vontade, você podia comer miojo o tempo todo. E tinha o cardápio também, já tinham várias comidas chinesas. Aí eu amei, já aproveitei, comi de tudo, né?
A Gerlane tá falando que foi em janeiro, em plena epidemia, e eles cuspiram e ficou quase louca. Pois é, gente, tem que ir acostumando com algumas coisas, né? Meio que se abster, assim, porque cultura é isso, a gente tem que, né, saber lidar com isso. E aí, gente, quando eu cheguei em Pequim. Pequim é a capital da China, né? E Pequim é simplesmente maravilhoso. É onde fica a muralha da China. Então, é o sonho de muitas pessoas conhecer a muralha. E outros pontos turísticos muito famosos, né? Como a Praça da Paz Celestial, o mausoléu do Mao Tse Tung tá lá. Você pode ver o corpo dele, né? Que tá lá embalsamado. Então, é super cheio de segurança, assim. Quase que você vai sem roupa, gente, porque assim, é um negócio impressionante. Você não pode parar perto do túmulo, da redoma de vidro, né? Túmulo. Que ele fica, você tem que dar uma volta, assim, você pode olhar. E assim, você vê meio de perto, assim, dá pra ver, assim, mal lá. É... Ah, aqui, ó. Tem algumas perguntas aqui, gente. Vou responder já já. Sobre comidas e sobre preconceito. Eu falo pra vocês também sobre isso já já. E aí, lá tem a Cidade Proibida, que era onde, né, era onde moravam os imperadores das dinastias e tudo. E aí agora é aberta a visitação. E assim, gente, ó, a mala vocês têm que levar tênis, roupa leve, porque assim, é impressionante o tamanho dos lugares. Você fica o dia inteiro andando na Cidade Proibida e deve ver, sei lá, 1/10 do que tem. Então, assim, os lugares são magnânimos, são imensos. Tem um palácio de verão, que é a coisa mais linda do mundo, que era onde o imperador passava o verão com a família, mas assim, é um negócio que é uma cidade. Com não sei quantas casas, não sei quantos templos, não sei quantos. Tem um rio lá no meio, uma ponte maravilhosa. Ser assim, é só tênis, legging, sabe? Calça confortável, casacos leves, porque realmente é muito pesado. Eu fui em novembro, que era uma época boa, porque não é calor demais e tá começando a ficar um pouquinho frio, tipo outono, assim. Então é muito bom. Eu vou responder algumas perguntinhas aqui, vou dar um stop para responder algumas coisas que as pessoas estão mandando. Se eu vi alguém fazendo o número 2 na rua, não vi. Eu já li um livro da Sônia Bride, que é uma correspondente da Rede Globo, que morou muito tempo na China, que ela contava isso, que as crianças tinham até um buraquinho na calça, para lá na rua, já faz número 2. Mas eu não vi isso, acho que não é mais costume. Eu passei por 6, mais ou menos, cidades diferentes, do norte ao sul da China, não vi ninguém fazendo número 2 na rua, tá? A que Cauane tá perguntando o que você mais comeu lá. Assim, Cauane, as comidas mudam muito de lugar para lugar. Você tá no norte da China, é um tipo de comida, você vai pro sul, é outro completamente diferente. Comia muito macarrão, que eu gosto muito, vários tipos, né? Arroz também, arroz frito, arroz com aquele arroz empapadinho também gosto, com carne. Tem lugares que tem mais peixe, né? Então, você tá lá pro lado de Hong Kong, que é uma ilha, tem, assim, muita lula, peixe, muito gostoso. E aí, quando eu tava desesperada, assim, comi um McDonald's, né, gente? Alguma coisa assim, pra dar aquela... Porque é uma energia você pedir na China alguma coisa. Porque, por exemplo, Pequim as pessoas não falam inglês, praticamente. Só assim, no seu hotel, na agência, alguma agência de viagem. Porque aí você pega um pacote que tem um guia. Mas é muito difícil, assim. Então tem que ser mandarim. E às vezes você tem que ter aquele tempo de olhar o cardápio, ver a foto, olhar para o lado e ver o que que o vizinho tá comendo de mesa, né? O vizinho de mesa tá comendo, para tentar conseguir comer alguma coisa. Em geral, a comida de Pequim, por exemplo, tinha muita pimenta, mas a comida de Hong Kong tinha é muito parecida com a comida que a gente tem no Brasil, com a comida chinesa que a gente tem no Brasil. E lá eles falam inglês, então ficava muito mais fácil também, né, de pedir. E tem os dumplings que são muito famosos, uma delícia, assim. As guiosas, né, os jiaozi, muito bom. Isso é o que eu mais comia lá. Eles não têm preconceitos, viu?
A Arisla, foi a Arisla que perguntou. Não tem preconceito, pelo contrário, eles amam ver as pessoas negras, as pessoas brancas, as pessoas japonesas, as pessoas de todo tipo, gente. Eles, os nórdicos, né, os loiros altos, então eles pedem para tirar foto. Eu tirava foto toda hora, toda hora. Eu achava que eu era famosa, gente, eu tava me achando já. Porque assim, é impressionante, é porque muitos chineses, às vezes, vêm do interior e pagaram por uma excursão. Também estão de turista, por exemplo, na Cidade Proibida, na Muralha. Eles às vezes também nunca foram. Então, a primeira vez, às vezes, que eles veem uma pessoa de outra etnia de perto, eles acham a gente muito bonito, eles falam toda hora: nossa, você é tão bonita. Geralmente eles falam em inglês. E aí pedem para tirar foto. Então é bem legal, assim, não vi nada, nada de preconceito, assim, né? Nada. Ah, e tem gente falando, né? Nossa, imagina, quem que falou? Alexandro. Imagina, eu fui sem falar inglês e mandarim. Você deve ter passado apertado, né? Porque realmente a língua pode ser um empecilho, mas assim, eles têm boa vontade também de tentar entender. A Gerlane falou que não se adaptou, ela é vegetariana, e eles entenderam inglês, né, na maioria, e muitos perrengues. Realmente, gente, assim, é uma aventura, né? Ir sem guia, por exemplo. Acho que a Carol tinha pedido para entrar. Carol, vou te chamar, hein? Pra você completar aqui, ó. Vamos ver. Carol mora na China, hein, gente? A Carol tem muita coisa para contar. Ai, 你好，Carol! Ni hao, te amanhã. 我最近挺好的。Carol, conta um pouquinho, alguma curiosidade para as pessoas. A Carol, gente, mora na China. A gente estudou junto mandarim há muitos anos atrás. E quando eu fui à China, a primeira pessoa que me recebeu quando eu cheguei lá foi a Carol. Ela morava perto e tinha que resolver uma coisa do visto, né, Carol? Sim, E foi lá, me ajudou, tipo, por uns 3 dias, gente. Foi assim, ó, Deus que mandou a Carol para eu ficar tranquila, não ficar tão ansiosa igual eu tava. foi muito bom te encontrar e eu fiquei te esperando lá muitas horas, mas deu tudo certo. Coitado. Ah, gente, como a Gabi estava falando, a China é incrível, acho que todo mundo deveria ir lá para ver como é, né? Na questão do que os chineses acham os estrangeiros muito diferentes, eu sofro muito isso. Não é sofro, mas eles sempre querem tirar foto, fazer vídeos. No Summer Palace, a última vez que eu fui em Pequim, é um lugar que eu mais gosto em Pequim, é lindo. É lindo, É gente. Se vocês enorme. forem em Pequim, vão no Palácio de Verão, que é assim, um sonho. Parece que você tá num filme. Tudo é lindo, perfeito. Jardins, rio, tem um barco de mármore, eu acho, não sei lá, Sim, né, Carol? de mármore. Inteiro, assim, lindo. Lindo, na água. É tudo Mas não lindo. anda, tá, gente? É enfeite. E como lá é muito grande, eu aconselho tirar, não sei, metade de um dia ou o dia inteiro, porque é enorme, sabe? Não dá pra caminhar o São Palace todo em, tipo, poucas horas. Não dá, é impossível. E aí eu levei um amigo meu de Hong Kong lá no Summer Palace e de repente um grupo de velhinhos chineses, parece do interior, fizeram uma fila, sério, uma fila enorme, toda hora um vinha e tirava foto e queria falar comigo. E eu acho isso muito interessante. Eu não vejo como um preconceito, eu acho que é a questão que é diferente, né? Nós somos diferentes. E eles gostam, assim, eu tive, engraçado, no mesmo lugar lá no Palácio de Verão, eu tive uma experiência muito parecida também, com um casal de idosos que estavam vindo também, parece, como uma excursão. E quando eles me viram assim, ele ficou tão feliz, e aí ele começou a me arrastar, ele segurava pela blusa, gente, me puxava e me punha nos lugares que ele queria tirar foto, como se eu fosse tipo um objeto. Aí ele me punha e me mandava arredar. Aí ele falava, fica aí, fica aí. Aí ele tirava a foto e mostrava pra mulher dele, e ela ficava felizona. E aí ele me usou por um bom tempo, porque eu tinha acabado de chegar, eu tava naquela animação, eu tava, né, assim, tranquilo. Gente, foi tão engraçado, eu nunca ri tanto, porque assim, eu tive que fugir, eu escondi atrás de um lugar, e ele ficou procurando, ele olhava pra lá, olhava pra cá, e eu fugindo, porque ele não deixava em paz, queria que eu tivesse, sei lá, enfeitando lá as paisagens, gente. É super divertido. Eles são muito Falta só dar autógrafo.
E os chineses sempre querem ajudar nessa questão de, por exemplo, em Pequim. É raro encontrar alguém que fala inglês, então. Mas mesmo assim, eu acho que os chineses tentam ajudar. Se você precisa, eles vão tentar te ajudar. Isso é legal também. Eu acho que não precisa se preocupar. Tem que meter a cara e já que você quer ir por conta própria, porque tem guia, eu conheço guia em Pequim, mas é um pouco caro, o preço é salgadinho, é bem caro. Né? Mas aí, se alguém for lá, pode dar uma ligadinha pra Carol, pode passar seu Instagram e Carol, que você dá um help mais em conta. Sim, com certeza. Né, Carol? Qual que é o seu Instagram? Fala aí pro pessoal. E tem gente perguntando onde que você mora. Quem perguntou, deixa eu ver aqui. Foi a Luma, perguntou qual cidade que você mora. Sim. Eu moro em Shijiazhuang, na província de Hebei. Fica 1 hora de trem-bala até Pequim. Fica no norte também, pertinho de Pequim. E eu sou estudante de graduação lá. Eu faço ensino de chinês para estrangeiros. Eu formo em dezembro, se Deus quiser. E o Daniel está perguntando quanto custa um guia. Na verdade, eu vi muito guia lá, engraçado isso, com os europeus, assim, porque acho que eles recebem em euro, então para eles deve ser baratinho. Só via europeu com guia, assim, não via mais, tirando as excursões, não via mais ninguém assim com guia. Em outubro eu fui, não sei se você sabe, Gabi, eu fui guia de um senhor de 70 anos, ele é do Rio de Janeiro, ele precisava de alguém para traduzir, ajudar ele na viagem dele. E ele não fala inglês, esse era o medo dele, né? Não falava inglês nem mandarim. E aí eu tentei ajudar ele, porque eu não sou guia, tentei procurar uma guia para ele por volta de 3 dias. Essa guia cobrou, aí ia dar uns 4 mil reais mais ou menos. 3 dias, 4 mil reais. Aí, gente, vai todo mundo aprender mandarim, tá? Todo mundo que tá aqui na live, tem gente que já estuda. Porque, assim, quando eu fui, eu, já tinha feito prova de certificação. Eu acho que eu fiz até o HSK3, que é o intermediário, assim, vamos falar, né? Mas, assim, a gente não é habituado a falar. Então, quando você chega lá, você fica meio desesperado. Aí era assim, eu falava tudo em mandarim. A pessoa respondia tudo em mandarim. Eu não entendia nada às vezes que ela tinha falado. Eu não sei se ela tinha entendido o que eu tinha falado. Eu me virava super bem. Eu fazia mímica. Às vezes eu falava uma palavra solta. Gente, a gente vai se virando. Mas uma noção é muito importante, né? A não ser que você possa pagar por um guia ou estar numa excursão, um grupo bacana para ajudar, né? Por conta própria é mais difícil. Porque, assim, é isso que o Walter, esse senhor que eu fui guia dele, eu fiz Pequim, Xangai e Suzhou com ele. Depois retornamos para Pequim e ele voltou para o Brasil. Ele falou que ele tentava achar no Google, é difícil achar coisas sobre a China, como é viajar para a China. Acredito que tem alguns blogs que ajudam, que tenham pessoas que já viajaram para a China e estão tentando ajudar quem quer viajar. Mas mesmo assim não é fácil montar um guia. Não sei, Gabi, eu meio que ajudei também Gabi quando a Gabi viajou, né? Super! Sim. Super! E gente, assim, conhecer assim, brasileiros que estão lá, né, fazer uma amizade, combinar alguma coisa assim, de uma ajuda, facilita muito. Por quê? Porque você fica mais confiante. Então, a Carol, ela ficou comigo nos meus primeiros dias. Para mim, foi assim, a melhor ajuda que eu pude ter. Por quê? Porque você começa a ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então, ela me ensinou o metrô. Como é que funciona o metrô? Funciona super bem na maioria das cidades. Assim como as grandes cidades de Nova York, né, São Paulo, que tem metrô. Lá funciona super bem. Você consegue, tem escrito em pinyi, tem escrito em ideograma. Então, dá para você saber. Aí eu fazia assim, eu pesquisava no hotel o lugar que eu queria ir, a estação dele. Aí eu anotava, então já levava anotado, para se eu tivesse sem internet, perder a internet, eu não ficar perdida. Mas as pessoas ajudavam, e quando eu estava perdida, eu pedia ajuda também, e mostrava onde era o hotel, as pessoas são bem solícitas. É verdade. Igual né? o Irmãos Mandarim falou, e agora tem que chegar com um pouco de conhecimento, né? Só um pouquinho, acho que o básico seria importante, se a pessoa puder estudar um pouquinho, né? Eu acho que a Arisla tá assim comigo. Gabi, me leva da próxima vez.
Te levo, viu? Vamos arrumar uma excursão do Gabi Mandarim para a China. Carol, obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi ótimo. A Carol continue com a gente no chat. Vocês podem pegar o Instagram dela também, seguir a Carol, trocar ideia. Carol é ótima. Beijo, viu, Carol? Tá, joia. Beijo. Beijo. Daqui a pouco a gente chama outra pessoa aí, hein, gente? Quem quiser entrar tem que mandar solicitação aí. Pronto, agora a Carol saiu. Dá impressão, a Kawane falou que dá a impressão que eles falam rápido. Eles falam rápido, mas quando eles vêm que é estrangeiro, que tá na cara, né? Eles ajudam um pouco, falam mais devagar. E assim, gente, tem gente de todo tipo, igual aqui. Tem gente que tem mais paciência, tem gente que tem menos, né? E aí, deixa eu contar mais um pouquinho lá do que eu fiz, né? A muralha da China, que é um dos lugares muito legais pra gente conhecer, lá em Pequim tem um lugar que é mais próximo e um que é mais afastado. Eu fui no mais afastado, que é onde tem jeito de descer de carrinho de rolimão. Eu fiz até um videozinho, tá lá no meu YouTube. Depois vocês olham no link aqui da minha bio, que vocês podem ver o vídeo. Muito engraçado. É uma delícia, assim. Você sobe de cable car, né, que é aquele carrinho tipo de esqui. Vai lá no alto, gente, porque o trem fica muito no alto. A tal da muralha, eu vou falar com você, você chega lá, você não acredita que aquilo existe. Porque é impressionante o tamanho da muralha, como é que eles construíram aquilo naquela altura. O morro é, tipo, muito alto. E aí, você pode ficar 1h30, sei lá, você anda pro lado direito ou pro esquerdo, tira foto e tal, depois você desce, pode descer com esse carrinho de rolimão. Eu acho que seria mais legal, quem gostar de uma aventurinha, mais legal ir nesse lugar mais afastado, nesse porque também é mais vazio, às vezes para tirar as fotos, ver a vista, contemplar. É muito bacana, vale a pena, tá? E aí, depois de Pequim, eu fui para Xangai. Eu fui de trem-bala. Então é legal você experienciar também vários tipos de transporte para ver como funciona, né? E aí o trem-bala é super legal, assim. Se, gente, existisse trem-bala, acho que aqui no Brasil só andava de trem-bala. Porque, assim, é super confortável. Não tem aquele desconforto do avião, assim, de levantar voo e tal, né? Aquela barulheira. E, assim, o espaço das poltronas é maravilhoso. Então vale super a pena. E sai direitinho no horário, tudo organizado. Eu não me lembro, Gerlane, se era muito caro o trem-bala, tá? Mas eu acho que não, acho que era super tranquilo, assim. Teve gente que perguntou se o visto demorou muito. Eu, gente, nesse planejamento meu, eu tirei o visto com a ajuda de uma empresa que tem aqui em Belo Horizonte. Eu anotei o nome para falar para vocês. Aqui, Mundial Vistos, que chama. Eles me ajudaram a tirar, porque tinha que pegar no Rio. E aí, você manda a documentação para eles, tudo direitinho. E tem que ter vacina, tá? Na época, pedia vacina de febre amarela, se eu não me engano. Então, isso é uma coisa interessante. Também, comprar dólar, levar dólar e trocar lá no banco, lá. O que mais que eu esqueci de falar para vocês? E o seguro de viagem, gente, porque ficar doente, né, tem que ter um suporte, não pode ser sem seguro de viagem, não. Eu não morei lá, o irmão Mandarim tá perguntando, eu não morei lá, eu fui passear, então ficou esse projeto de passear, eu passei lá 1 mês, eu fiquei passeando 1 mês, conhecendo os pontos turísticos, tá? Então, foi uma viagem a passeio, como turista mesmo. A Luma está perguntando sobre o dinheiro, né, Luma? Exatamente. Você falou que corresponde a 0,75 real, se não me engano. Isso, 75 centavos de real, você compra da moeda deles. Então, a nossa moeda é valorizada e vale a pena, porque chegar lá você consegue comer bem, ficar em hotéis legais. Então, se, por exemplo, você fica num hotel que aqui é, sei lá, 4 estrelas, pelo preço que aqui você pagaria um de 2 estrelas. Então... E aí, se você gostar de ficar em hostel e tudo, aí fica mais em conta ainda. Então, gente, aí depois de Pequim eu fui para Xangai. Xangai, assim, é uma loucura, porque tem aqueles prédios enormes que a gente vê nas fotos, né? Então, tem o rio, e aí você vê os prédios, sobe nos prédios, vê a vista lá de cima, que é maravilhosa. Assim, uma cidade super moderna. Assim, Pequim é a história da China, né, gente? Então, assim, eu amei Pequim, eu amei todos os lugares. Mas depende de qual que é seu sonho também, né? Onde que você gostaria de conhecer.
Mas assim, Xangai tem templos lindos também. Todos os templos budistas, a China tem muitos templos maravilhosos. São assim, lindíssimos. Tem uns que você chora assim, quando você entra, de tão lindos. E Xangai tem o E-Garden, que chama, que é um lugar lindo também. E aí tem um mercado, assim, com várias comidas muito diferentes. Você tira foto, você experiencia, você prova. Então, vale muito a pena conhecer. Tem uns dumplings lá maravilhosos. Dumpling é tipo um jiaozi, tipo uma gyoza, só que mais redondinho. Lá dentro pode ter carne, pode ter vegetal, pode ter frutos do mar, tipo uma sopa. Só que aí você coloca o canudo, chupa aquela sopa e depois come. É simplesmente uma delícia. E que mais que tinha a Disney? Tinha a Disney lá também em Xangai. Eu quis ver para conhecer. É uma Disney assim, culturalmente, como eles fazem adaptado. Eu achei um pouco desanimada, tá? É linda, mas assim, eu gosto de coisas mais de aventura mesmo. Então, achei um pouquinho desanimada, assim. Tem poucos brinquedos de montanha-russa, assim. Mas vale a pena, se tiver tempo, ir. Os chineses tiram foto o tempo todo de tudo. E filmam. Então, às vezes atrapalha. Você tá lá querendo ver e fica os chineses na sua frente com aquele celular lá. Mas isso é o tempo todo na China, tem que acostumar, porque é foto o tempo todo. Museu, então, você vê, eu queria ver uma porcelana chinesa no museu, quando eu chegava perto, assim, aquele tanto de foto, e eu ficava dizendo tirar foto dessa porcelana e de todas as porcelanas, tira foto de tudo. Então, tem que ter uma paciência, sabe? Tem umas perguntinhas aqui, sou a favor de uma excursão da Gabi Mandarinha, Thaís. Ai, gente, eu ia adorar organizar uma excursão, a gente junto. Ia ser ótimo, pode ser um projeto, hein? Quem sabe? Gostei dessa sugestão. Que tipo de roupa eles mais vestiam? As roupas são roupas, assim, muito parecidas com as nossas. Eles usam muitas roupas confortáveis, assim, um estilo mais confortável. Agora, é um show, é tipo um desfile de moda, eu achei. Muito, assim, em Xangai, em Pequim, nos grandes centros. As pessoas, elas se vestem de uma forma muito própria, muito de cada um. Eles não têm muito essa questão de tô com vergonha de colocar essa roupa. Porque eu acho que o brasileiro ele tem muito assim, ele vê a moda da TV, ele vê uma moda que está usando, e aí ele quer seguir. Lá, a pessoa tem essa moda própria. Então você vê coisas impressionantes, interessantíssimas, e você não vê o julgamento das pessoas. Eu ficava observando isso. Então as pessoas elas não olham umas para as outras com algum tipo de olhar. Então, para elas, cada um na sua. Então, isso eu achei muito interessante. A moda, e eles não gostam muito de sol, então não tem muito assim, igual aqui que a gente gosta de queimar a pele, eles gostam de ser branquinhos e serem sempre novos, eles têm essa coisa com a pele, eles comem muitas coisas para poder estimular a pele estarem sempre novos, então isso eu percebi. Perguntar. E também depois acaba que eu vou fazer outras lives, a gente pode falar de cada lugar. Depois de Xangai, eu fui para Guilin e Yangshuo, que são duas cidades próximas uma da outra. E aí, Guilin é uma cidade mais do interior da China, é uma cidade turística, mas que as pessoas não conhecem tanto. Foi uma dica do meu professor de mandarim. E, gente, é simplesmente maravilhosa a cidade. É uma cidade muito focada na beleza natural, na natureza. Então, por exemplo, a nota de 20 deles tem uma paisagem que é a paisagem que a gente faz em cruzeiro lá e vê umas montanhas muito lindas que estão estampadas na nota de 20 ienes dele. Então, assim, gente, é super legal. Falou que está pausado? O que aconteceu? Acho que é o seu vídeo aí, viu? Que tá pausado. Para você, se tiver algum problema, fala para mim aí, tá, gente? E aí, em Guilin, é uma cidade assim que eu considero uma cidade romântica, uma cidade para também contemplar um pouco, não ficar nessa andação que a gente fica quando é turista. Além disso,
a gente tem esse cruzeiro. Esse cruzeiro é um cruzeiro que você paga, são grandes barcos, saem muitos por dia, e aí você navega no Rio Lee, que é super famoso, e sai dessa cidade de Cuilin, por exemplo, e vai para essa outra cidade que chama Yangshuo. Gente, é simplesmente a coisa mais linda. Eu peguei um tempo um pouco nublado e tal, mas com sol, então deve ser uma coisa de outro mundo. E nesse cruzeiro, nesse barco, você fica lá 4 horas. Aí você recebe o almoço, almoça lá e tem tira-gosto que você pode comprar. Tinha um tira-gosto lá que eu não sabia nem o que era, diferente. E tem uma cervejinha e tal, super legal. E você vai no topo do barco e tira fotos, né, da vista. E chega nessa cidade que tem uma feira típica chinesa com produtos chineses, várias lojas muito fofas. Aí tem um espetáculo lá de teatro super famoso nessa cidade de Yangshuo. Aí você pode voltar, pode ficar por lá mais um dia se quiser. Aí no caso eu voltei de ônibus, então vai de barco e volta de ônibus, porque de ônibus é umas 2 horas. Só que aí às vezes volta na hora do pico, então fica um pouco no trânsito, lá imagina o trânsito na China, mesmo a cidade sendo menor, mas é menor para a China, para cá, já viu, né, gente? Então, até que aí você pode e aí tem um guia que fala inglês. Eu não entendia muito bem o inglês, não, sabe? Era meio confuso. Mas tá perguntando aqui, Isone Fábio, se nas feiras eu paguei com todo mundo usava celular para pagar tudo. Assim. Eles usam uma aplicação de chat, que é a rede social, pagam tudo de pegar bichinho, o cara pegava o celular ali naquele trem, sentava, pegava o bicho a pé. Era simples, desde um bolinho que você compra num lugar até uma loja de roupa. É tudo com. Não vi ninguém. Eu troquei e aí eu levei dinheiro mesmo. Então, stories, uma de Coelhinho que tem 2 botões assim, de dar luz, você passa por baixo da água, por um é cada coisa mais legal. É muito bonito. Travou de novo, gente? Não sei. Agora, voltar para o 4G para ver o Wi-Fi. Eu trouxe agora. O Isone para você já voltou? Voltou agora, está travando bastante. E agora? Tá, gente? Alguém falar? Já? Voltou? Voltou? Vou ter que encerrar e começar de novo. Agora tá. Agora tá mais fácil. Agora tá mais fácil. Parou? Voltou? Tava ótimo, depois começou a travar. Voltou? Voltou?
Ou não? Não.